iniciando a live aqui no Facebook. Você pode participar através do aplicativo, através da Rádio Graça e Paz e através do nosso site, que é o ministériograçaepaz.com.br. De um jeito ou de outro, o importante mesmo é você participar do nosso culto. Do culto que nós todos aqui, como igreja, realizamos a Deus, para Deus. Deus, nosso Pai, nosso Senhor, maravilhoso, grande. Só o Senhor é Deus e só o Senhor é um Deus único e poderoso, grande, que cuida de cada um de nós, a gente nem vê. E Deus está cuidando da gente. Está cuidando dos filhos, está cuidando das coisas que a gente precisa, ou acha que precisa. Porque esse Deus é bom. Esse Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele enviou o seu Filho para se entregar por cada um de nós, enquanto nós nem éramos vivos ainda. Jesus se entregou por mim e por você, pela bondade do nosso Deus e Pai. E nós queremos te glorificar, te exaltar, queremos dizer para todos que quiserem ouvir que nós te amamos, te servimos, tememos o Senhor e te cultuamos todos os dias, todos os instantes, e buscamos te cultuar não só com palavras, mas com a nossa própria vida. Pedimos que o Senhor, por compaixão e por misericórdia, perdoe os nossos pecados, que são muitos. O Senhor, por compaixão e misericórdia, nos livre da mentira dos mentirosos. E fale conosco. Fala. Queremos aprender. Como igreja do Senhor, queremos crescer na graça e no conhecimento de Ti. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra, livra, livra. Esta é minha oração. No santo, santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos, irmãs em Cristo, sempre que você puder, venha com a gente cultuar a Deus. Vem sim. Deus, eu creio, recebe o nosso culto, a nossa adoração. A gente faz tantas coisas nesta vida. Não vamos abrir mão de adorar o Senhor. O Senhor está voltando, Jesus está voltando. É como se ele estivesse, não é, mas só para a gente entender, é como se ele estivesse caminhando para chegar num determinado lugar do espaço e chamar a igreja. Por causa disso que a gente diz, Jesus está voltando. Então, é como se ele estivesse para chegar num determinado lugar onde ele vai chamar a igreja. E a igreja que vai subir, não é Jesus que vai descer. E ele está voltando.
para chamar a igreja. Então dá tempo ainda da gente mudar, transformar a nossa vida, a vida de pessoas que a gente ama. Às vezes eu me lembro de, acho que vocês também, eu me lembro de pessoas assim que eu gosto e que partiram. Colegas, né? Que partiram já. E eu fico pensando, meu Deus, como é que está tal pessoa? Né? Aonde estará? Eu penso. Então, dá tempo ainda. Hoje nós vamos falar do outro. O outro. Esse termo é tão curioso, né? É tão curioso. Porque num casamento, se a gente falar do outro, pode ser uma outra pessoa, não é? Né? Numa conversa, se a gente falar do outro, é normalmente alguém que não está ali na roda. Na psicanálise, se eu falar do outro, eu estou falando de mim mesmo. Olha que coisa curiosa. Estou falando na psicanálise, se eu falar do outro, de uma parte minha. E aqui eu vou falar do outro. Mas que outro é esse, né? Você já vai entender. Abre sua Bíblia aí. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 1 ao 4. Maria tem orado, assim, não sei, mas eu tenho orado muito por você, pelo teu esposo, que eu tenho um carinho por ele, pelos teus filhos, que eu também tenho carinho por cada um deles, mas tenho orado, viu? Assim, insistentemente, viu? Querida irmã em Cristo. Abriu aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. A gente vai começar falando dos versículos do 1 até o 4. Se você puder ler, é ótimo. Se você não puder ler, ouça. Eu vou ler. A Bíblia diz o quê? A fé, não, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A Bíblia não usa esses termos, né? Eu estou resumindo. Você pode ler sobre isso em Romanos 10, 17. A fé vem de ouvir a pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, estou resumindo, né? Então você ouve, eu vou ler, tá do jeitinho que está aqui. Às vezes eu erro um pouco porque eu não enxergo, mas eu erro e conserto. 1 aos Coríntios. Quando eu não falo nada, é primeira. Né? Porque se for segunda, eu tenho que falar. Capítulo 15, versículos do 1 ao 4. Olha o outro aí. Irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que vos ensinei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvo, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha como a coisa é simples. Você já leu isso daqui não sei quantas vezes na sua vida, né? Já leu, releu, você já ouviu gente falando, lendo, pregando, enfim. Aqui, o apóstolo Paulo, ele apresenta 3 pontos que o evangelho é alicerçado. 3 pontos. Tudo que fugir disso é mentira. É simples assim. Mas como mentira? É mentira. É mentira, é exagero, é subtração, é adição às coisas da Bíblia. Primeiro ponto. Jesus morreu por nossos pecados. Acabamos de ler. Jesus morreu por nossos pecados. Não morreu por nada além disso, nem aquém disso. Morreu pelos nossos pecados. Jesus foi enterrado para provar que ele havia morrido, né? Como é que eu podia provar que Jesus morreu há 2000 anos atrás? Hoje tem aqueles aparelhinhos que põe e tal, né? Fica mostrando o coração batendo, o cérebro funcionando, tudo direitinho. Naquela época não tinha. Como é que se prova que a pessoa morreu? Enterra. Não foi isso que nós acabamos de ler? Ele foi enterrado por quê? Para provar que ele tinha morrido. E ele ressuscitou e vive no mesmo corpo que ele tinha enquanto vivia como homem. Irmão, em Cristo, irmã, isto é o fundamento do Evangelho. Quando você tem esta verdade que é bíblica, ninguém te engana, ninguém te enrola. O Evangelho diz respeito ao Deus Filho e ao seu trabalhar por nós. Tudo que for este trabalhar por nós está aqui, ó. Ele morreu pelos nossos pecados, foi enterrado para provar que ele havia morrido e ele ressuscitou. Apareceu a mais de 500 pessoas. E vai vir buscar a igreja. Não há outra maneira de ser salvo. A gente vive a partir desta verdade. E vivemos na direção desta verdade. Qual que é a nossa parte nisso tudo aqui que Paulo esclarece aos coríntios? Por que Paulo esclarece isso aos coríntios? Quem acompanha aí os nossos cultos aqui, a explanação da palavra que a gente faz todo dia, Breninho, bom dia, filho. Sabe que todos os dias a gente traz um alerta sobre as coisas que acontecem por aí. Porque muita coisa é acrescentada a isso. Talvez você seja muito jovem e não viu ainda, mas está aí acontecendo. Tem gente seguindo um monte de mentira, achando que está seguindo Jesus. Que é unção, que é isso, que é poder, que é fogo. Aliás, quando a gente fala de fogo na Bíblia, a primeira coisa que a gente precisa pensar
É que fogo na Bíblia é julgamento. Tem uma passagem que os pentecostais usam, que pena, eles só leem um trechinho dela, né? E mexi aqui, tirei o som. Coloquei de novo. Esqueci que ali, se eu encostar, o som some. Então, eles pedem fogo, manda fogo. Eles não leem depois que diz lá que aquilo que não serve vai ser queimado, olha. Então, a nossa parte nisso tudo, nesta verdade, é fazer o quê? É pregar a palavra, queiram ouvir ou não, se tem gente ouvindo, se tem pouca gente, se tem muita gente, se as pessoas gostam, se as pessoas não gostam, isso não é falta de respeito, não é nada disso, não. Isso é trabalho evangelístico, eu estou pouco ligando. Eu tenho que pregar a verdade, porque a nossa parte aqui é pregar a palavra e fazer discípulos, não para mim. Eu não tenho discípulo, não quero discípulo. É discípulo para Jesus. Ontem, eu estava lendo que o Elon Musk, você sabe quem é, né? Aumentou a fortuna dele em não sei quantos bilhões. E eu vou falar para vocês o que eu pensei. Você pode me achar um idiota. É o direito que você tem. Falar, pô, mas esse sujeito é idiota. Eu não queria nada do que ele tem. Eu não quero. Eu não quero. Você pode falar, você é bobo, eu ia querer ser o homem, um dos, se não o mais rico do mundo, que em 2, 3 meses triplicou. Eu não quero. Eu estou sendo sincero, gente, eu não quero. Que responsabilidade que é ter tanto dinheiro, num mundo onde as pessoas ainda morrem de Covid. Num mundo onde está cheio de gente que procura comida no lixo, come resto do lixo. Eu não quero um dinheiro. Isso não é meu ponto de vista, ninguém é obrigado a concordar comigo, não. Isso é pessoal. Isso não é bênção. Nesse mundo, ter esse dinheiro, não quero. Mas o que tem que ver isso com o que você está falando? Tem que ver que a nossa função é pregar a palavra e fazer discípulo. Não para nós. Tem gente que é discípulo do Elon Musk. É discípulo do não sei que cantor. Eu digo, meu Deus, mas como esse povo eu não sei nem que termo usar. Eu estou usando o termo incauto, que é um termo bíblico, né? Que a gente falou dele, acho que ontem, anteontem aí. Isso é a base do Evangelho. Quando eu digo aqui que Jesus não tem que fazer campanha, e porque Jesus te ama, porque o Senhor está mandando. Hoje eu abri aqui, mas gente, vocês veem isso também? Eu não sei se aparece isso para vocês, eu não sei por que aparece para mim. Tem uma senhora, eu já pedi para ela, cala-te, mulher, para de falar bobagem. Hoje ela colocou uma casa, olha, em 3 dias você vai receber uma casa, não sei o quê. Gente, Jesus está voltando.
Fazer o que com uma casa? Fazer o quê? Eu estou morando. E eu acho até que eu moro bem demais. Você acha que eu estou esperando ganhar uma casa? Umas coisas idiotas, porque a Bíblia não fala isso. Não, mas Deus está mandando. Está nada, isso não é Deus mandando. Isso é o seu desejo, é a sua carnalidade, são as suas emoções. Ou a transferência daquilo que você quer, dizendo que Deus vai dar. Transferência é um termo da psicanálise, né? Porque chega uma hora da sessão que o paciente ele transfere tudo para o psicanalista. Isso é chamar de transferência. Não estou explicando tecnicamente, estou falando assim só para... né? Vamos abrir a Bíblia. Vamos um pouquinho para frente na Bíblia, né? Agora vamos, 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Se você tiver alguma dúvida, você que está pelo Facebook, né? Você pode perguntar aí. Isso, irmão, é isso mesmo, Nelson. Ela fala isso. Um dinheiro, se você tiver conta na Caixa, ela falou outro dia, acho que foi o dia que eu mandei ela se calar. Com todo respeito. Mas cala-te, para de falar bobagem. Como é que vai cair dinheiro na conta do nada? Isso é mentira. É exatamente o que o Nelson escreveu, que um dinheiro inesperado vai cair na sua conta. Então vai acontecer o que aconteceu com aquele rapaz. Vocês viram esse rapaz aí? Depositaram acho que 131 milhões por Pix na conta dele. A hora que ele viu lá, eu não sei se ele é de Goiás, não sei de onde é. Ele ficou doido. 131 milhões. Primeira coisa que ele foi fazer, comprou uma Porsche. Pagou acho que 2 milhões na Porsche. Aí o banco viu que foi errado, ou a pessoa viu. E agora? Agora está lá um embate judicial. Pois é, Marília. Eu também estou nesse pensamento. Eu agradeço a Deus. Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Vamos ler? Gostaria que você lesse. Se você não puder, você ouve aí, eu vou ler. Vamos pôr o óculos para errar menos, né? Não que eu não saiba ler. Eu leio, e muito bem. Mas é que eu tenho dificuldade agora de enxergar, né? 2 Coríntios 11, versículos 3 e 4. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas outro espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Lembra quando eu falo para vocês que as duas cartas de Paulo aos Coríntios, ele não está dizendo isso mesmo, tolera quem prega, ele está dizendo, vocês toleram tudo isso, ele está repreendendo.
As pessoas vêm, pregam outro Cristo, outro evangelho, outro tudo, e vocês ainda toleram. É isso que ele está dizendo aqui. Então, em 1 Coríntios 15, do 1 ao 4, Paulo apresenta a base do evangelho. Em 2 Coríntios 11, 13, 4, Paulo apresenta, para quem quiser, está na Bíblia, para todo mundo ler. Ele apresenta 3 maneiras que as pessoas usam para enganar. Quem usa? Denominações, pessoas que se intitulam bispo, pastor, missionário, profeta, reverendo, apóstolo, e vai por aí afora. Quais são essas 3 maneiras? Eles apresentam um outro Jesus Cristo, nós acabamos de ler isso, veja aí, um outro Espírito, está aqui também, acabamos de ler, e um outro Evangelho. Se alguém ensina que a nossa salvação não está na cruz do Calvário, está enganando você. A Bíblia é claríssima ao dizer que o sangue de Cristo nos libertou. Se alguém ensina que hoje nós podemos fazer o que os apóstolos fizeram, olha quanta gente ensina isso. A gente falou disso esta semana aqui. Deixa eu ver que dia. Acho que foi terça-feira. Não, foi quarta-feira. Foi dia 1º de outubro. Se alguém ensina que hoje qualquer pessoa, qualquer um, pode fazer o que os apóstolos fizeram, eu estou dizendo para você, sem nenhum receio, sem uma vírgula de dúvida, estão ensinando outro evangelho. Simples, assim, é outro evangelho. Ah, mas está lá na Bíblia, sim. Com quem Jesus está falando? Porque o que os apóstolos fizeram? Os apóstolos escreveram o Novo Testamento. Quem hoje pode escrever? Olha como é simples. Ninguém te engana. Não, você pode fazer, porque não sei o quê, não sei o quê. Os apóstolos escreveram o Novo Testamento. Os evangelhos, as cartas, nem todos também escreveram, né? Não foram todos, alguns. Alguém hoje pode escrever alguma coisa além do que está escrito? Não, porque vai se tornar um outro evangelho. Então, como eles não podem escrever, eles vão acrescentando por palavras. É simples, gente. É simples. É só a gente raciocinar, não ter medo de pensar. Não tenha medo de pensar. Deus nos... A gente já falou isso essa semana. A última passagem que a gente vai ler hoje. Eu nem vou ler, porque na verdade é longa. É Gálatas, capítulo 6, versículos do 1 até o 9. Eu só não vou ler porque o nosso tempo aqui é reduzido. Mas você pode ler. Paulo, escrevendo agora para o pessoal da Galácia, ele, debaixo da inspiração divina, ele alerta que existem muitas fontes espirituais. E dessas muitas fontes espirituais,
Nenhuma delas é divina, a não ser a fonte do Espírito Santo. E ele já observava lá naquela época, 70, 80 anos depois, 70, 60, 70 anos depois de Cristo, ele já observava que tinha muita gente espalhando ensinos que alteravam aquilo que ele tinha ensinado. Ele recebeu do próprio Cristo. E ele falou, mas tem muita gente ensinando coisa errada aqui. E essas coisas erradas pervertem, destroem, adicionando coisas à graça de Deus. Porque graça só provém do trono do nosso Senhor. E essa gente, até hoje eles fazem isso. Uns por ignorância, mas são culpados. Isso não sou eu que estou culpando. Isso é a Bíblia que diz. São culpados também porque eles têm a Bíblia, né? Fazem por ignorância, mas têm a Bíblia. O nosso relacionamento, a coisa é simples, não é complicada. O nosso relacionamento com Cristo não pode ser distorcido, subtraído ou adicionado, porque aí fica caracterizado o outro evangelho. O que é o outro que a gente está falando hoje? O outro evangelho. Existem mais uma porção de evangelhos, fora o bíblico. Fora o evangelho verdadeiro. Está cheio de evangelho por aí. Paulo diz que esta gente toda que prega, essas coisas, eu estou falando aqui, eu estou vendo as imagens das coisas que eu vejo, e que eu já fui, né, em tantas e tantas igrejas, e já vi, a maioria delas eu levantava e saía mesmo, não tinha jeito, eu não vou ficar aqui, isso aqui não é culto a Deus, mas de jeito nenhum, de jeito, né, enfim, eu estou falando aqui, está me vendo, e está me vindo, né? As coisas que hoje ainda ouço. Tanta mentira. Tanta mentira. Paulo diz que esta gente vai ser cortada e lançada fora. Por quê? Porque esta gente amaldiçoa, acha que estão engrandecendo, mas eles estão amaldiçoando aquilo que é sagrado. E por quê? Porque o que é sagrado saiu da boca de Deus, não saiu da boca de homem, não. E essas invencionices, essas coisas aí, orar no monte, que bobagem! Mas como você diz isso? Mas é bobagem mesmo. Ora, que força tem orar no monte diferente de orar trancado no quarto ali que nem eu falo? Que força tem? Nenhuma, é a mesma coisa. Isso é bobagem, isso é teatro. Hoje, a grande maioria das denominações, por que elas estão cheias? Você já viu algum hospital vazio? Não vai longe, aqui na rua que eu moro, tem 2 farmácias. Qualquer uma das 2 que você vá, a qualquer hora do dia, você pega a fila. Só tem gente doente. O que mais tem é gente doente. Entendeu? Então hoje a gente é apresentado a um evangelho que só fala de cura, que só fala de milagre e que só fala de sucesso. É isso que Paulo estava alertando lá
há 1940 anos atrás, não, esquecendo os 25 anos que nós estamos em 2025, considerando 2000. Paulo já alertava disso lá. Não é que Deus não cura, não é que Deus não faz milagre, não, ele faz, claro que ele faz. Mas o evangelho não é só isso, aliás, o evangelho não é isso. Isso contém o evangelho, mas o evangelho não é isso. Cura, milagre e sucesso contém o evangelho. Mas o evangelho não fala disso. O evangelho não é para isso. A igreja de Cristo não existe para isso. As curas, a irmã está dizendo que a mamãe dela está enferma, né? Que Deus coloque as mãos santas dele sobre a saúde da sua mamãe. Que Deus restaure a qualidade de vida da sua mamãe, mas que a vontade dele seja feita. Porque as promessas de cura, como são ensinadas hoje, eu afirmo aqui categoricamente. E olha, eu convoco qualquer pessoa para achar na Bíblia o contrário do que eu estou falando. Simples assim. Presta atenção no que eu vou dizer. As promessas de cura, como são ensinadas hoje, não estão no Evangelho. Acabou. Esse cara está errado. Então me mostra na Bíblia, por favor, que eu estou errado. Porque se você me mostrar e eu estiver errado, eu venho aqui e digo, gente, eu estava errado. E claro que acontecem curas. Mas cura não é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho, o foco de Cristo, sempre foi o meu perdão, o seu perdão, a reconciliação de Deus, do homem com um Deus santo. Esse é o foco do Evangelho. O evangelho que se prega hoje na maioria das denominações, a gente só ouve falar de promessa. Nunca fala das perseguições e tribulações que aqueles que seguem o nosso Senhor Jesus Cristo vão passar. Mas o evangelho fala. Marcos 10:30, João 16:33, 1 Tessalonicenses 3:4. Quando a gente se propõe a combater a mentira, seitas, heresias, os falsos, os enganadores, os estelionatários da fé, quando a gente se dispõe a proclamar o verdadeiro evangelho, eu já sei disso, gente. Ninguém quer ouvir e a gente vai se tornando impopular. O contrário de popular. Quando a gente se dispõe a falar aquilo que está no evangelho, ninguém quer ouvir. Oh, tá louco, vão ouvir aquele cara lá e desanima a gente. Ele fala que tá ruim, que vai ficar pior. Eu quero ouvir a coisa boa. Isso, ouça coisa boa que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Quando falamos do sofrimento, das perseguições, que são verdades bíblicas, são promessas tanto quanto as outras que eles só falam daquilo. Às vezes até muito mais verdadeira, dependendo do contexto. Mas a maioria sente cócegas nos ouvidos, não querem ouvir. Não, tá louco. A vida já é tão difícil, eu vou ouvir esse cara falar que tá ruim, vai ficar pior. Então ouve mentira. Tudo bem,
problema é seu, não é meu. Eu estou trazendo aquilo que a Bíblia fala todos os dias, de segunda a sexta, das 10h15 até as 11. Por causa disso que eu estou acabando aqui, porque já passou das 11. Ó. Se Deus me permitir, semana que vem tem mais verdade bíblica. Claro. Quem não quiser ouvir, o que eu posso fazer? Nada. Não quer ouvir, não quer ouvir. Pessoa é livre, né? Mas eu glorifico o Senhor por essa oportunidade de falar a verdade mais uma vez. Abençoo o final de semana dos meus irmãos e irmãs, a semana que vai começar. Que eles não se esqueçam, aqueles que ouviram isso, aqueles que ouvirão, que não se esqueçam que, mesmo doída, a verdade não vai deixar de ser verdade. E se for da tua vontade, Pai eterno, traga-me de volta aqui na segunda-feira para proclamar a verdade. A palavra pura, santa, cristalina e verdadeira. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus, nosso único Salvador e Senhor. Amém.